atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Verdade e Luz. Este que é o programa de número 3 deste novo ano, se iniciando 2022. O programa Verdade e Luz hoje conta com a minha participação, o André Zola e o Valmir de Lima. Neste programa, nós também contamos com a participação de Gilberto Silva dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentando ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia e hoje, em considerações sobre a alma, nas orientações deixadas por Allan Kardec, no capítulo Profissão de Fé Espírita Raciocinada, do livro Obras Póstumas. E dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 149 a 150b, contidas na segunda parte do Livro dos Espíritos, do capítulo 3, Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. As questões estudadas serão sobre a alma após a morte e a sua individualidade. No momento evangélico, prosseguimos com o estudo do livro Fonte Viva. Levamos hoje a lição de número 20, intitulada Diferença. Esta é mais uma reflexiva mensagem trazida pelo benfeitor espiritual Emmanuel, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho e psicografia de Divaldo Pereira Franco, damos continuidade ao estudo do capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, com o item Psicologia da Arte.
Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Editorial. No editorial deste episódio, deste programa de número 3, nós trataremos do tema A Alma. Esse tema é estudado no livro Obras Póstumas, no capítulo 1, Profissão de Fé Espírita Raciocinada. Provam a existência da alma os atos inteligentes do homem. Por isso que eles hão de ter uma causa inteligente e não uma causa inerte. Que ela independe da matéria está demonstrado de modo patente pelos fenômenos espíritas que a mostram agindo por si mesma e o está, sobretudo, pelo seu insulamento durante a vida, o que lhe permite manifestar-se, pensar e agir sem o corpo. Pode-se dizer que, se a química separou os elementos da água, se, dessa maneira, pôs à descoberta as propriedades desses elementos, e se pode, à sua vontade, fazer e desfazer um corpo composto, o Espiritismo, igualmente, pode isolar os dois elementos constitutivos do homem, o espírito e a matéria, a alma e o corpo, separá-los e reuni-los à vontade, o que não deixa dúvida sobre a independência de uma e outra. A alma do homem sobrevive ao corpo e conserva a sua individualidade após a morte deste. Se a alma não sobrevivesse ao corpo, o homem só teria por perspectiva o nada, do mesmo modo que se a faculdade de pensar fosse produto da matéria. Se não conservasse a sua individualidade, isto é, se dissolvesse no reservatório comum chamado o grande todo, como as gotas d'água no oceano, seria igualmente para o homem o nada do pensamento, e as consequências seriam absolutamente as mesmas que se não houvesse alma. A sobrevivência desta, à morte do corpo, está provada de maneira irrecusável e até certo ponto palpável pelas comunicações espíritas. Sua individualidade é demonstrada pelo caráter e pelas qualidades peculiares a cada um. Essas qualidades, que distinguem uma das outras, as almas, lhes constitui a personalidade. Se as almas se confundissem num todo comum, uniforme seriam as suas qualidades. Além dessas provas inteligentes, há também a prova material das manifestações visuais, ou aparições, tão frequentes e autênticas que não é lícito pô-las em dúvida. Deus, alma, sobrevivência e individualidade da alma após a morte do corpo, penas e recompensas futuras constituem os princípios fundamentais de todas as religiões. O Espiritismo junta às provas morais desses princípios as provas materiais dos fatos e da experimentação e corta cesse os sofismas do materialismo. Em presença dos fatos, cessa toda a razão de ser da incredulidade. É assim que o Espiritismo restitui a fé aos que a tenham perdido e dissipa as dúvidas dos incrédulos. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem.
Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E agora, amigos e amigas, nós vamos encaminhar ao estudo do Livro dos Espíritos. Nesse estudo, nós estamos no livro 2º, no Mundo Espírita ou dos Espíritos, estudando o retorno da vida corporal à vida espiritual. Nós estudaremos as questões de número 149 a 150b, no capítulo 3º, retorno da vida corporal à vida espiritual. E eu já começo aqui dirigindo essa pergunta que Kardec elabora aos espíritos reveladores, ao nosso amigo Zola, a pergunta de número 149. E Kardec faz o seguinte questionamento: o que acontece com a alma no instante da morte? E o Espírito Verdade responde: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão a expansão do seu perispírito, liga ao germe, embrião, que está começando a se formar, para o qual se acha atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta, a influência do princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula com o corpo que se forma, de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, toma, de alguma sorte, raiz nesse germe desenvolvido. Quando o germe inteiramente desenvolvido, a união completa, então nasce para a vida exterior. Esse texto, ele está, como eu li na íntegra, ele faz parte do livro A Gênese, aonde Kardec vai apresentar a narrativa do processo de reencarne, célula a célula. Então, o que acontece? Para que o espírito desencarne, ele precisa reencarnar. Se eu acredito, enquanto espírita, e confio que este processo, se teve um começo, quando chegar o seu término da convivência com o corpo, estarei novamente enquanto espírito. E isto vai muito ao encontro, inclusive, do nosso editorial, aonde no livro Obras Póstumas, nós não iremos ser absorvidos pelo todo, somos individualidades. Temos pensamentos, valores, virtudes e defeitos que são próprios nossos. A partir disto, se eu sou uma individualidade e não tenho mais o corpo, continuo enquanto espírito com todas estas condições. Ocorre que às vezes nós gostaríamos de ser abduzidos, né? Ou seja, absorvidos por este contexto, como se perdêssemos algo que levamos muito tempo para conseguir, que é a nossa condição única, de ser único da criação, de princípio espiritual.
E por que eu falei abduzido? São tantos os desafios de uma existência que nós acreditamos que quando atravessarmos as fronteiras da vida para outra vida, queremos às vezes esquecer por tudo que passamos ou ficar apenas com as boas lembranças. Levaremos conosco a nossa individualidade, tudo que passamos, tudo que realizamos, ou seja, continuamos o nosso caminho. Espíritos ontem, espíritos hoje, espíritos sempre. Jamais deixaremos de ser quem e o que somos. Muito bem, Zola, obrigado pelas suas considerações, que, aliás, amigos e amigas, de certo serão complementadas por essa próxima pergunta, a pergunta de número 150, que eu dirijo ao nosso companheiro Valmir de Lima, que vai trazer a resposta dos espíritos reveladores e suas próprias considerações posteriormente. A questão, então, de número 150, Kardec pergunta o seguinte: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? E os espíritos da codificação assim respondem: sim, jamais a perde. Que seria ela, se não a conservasse? Então, como o companheiro Zola, na questão anterior, adiantou um pouco sobre a questão da individualidade, porque se nós, após a morte, encontrássemos o nada, num sentido, vamos dizer, duplo, em termos de universo, que se desdobra em outra realidade, vibrando em outras condições essas que o nosso corpo físico não está preparado para a percepção de certas realidades. Então, nós temos, enquanto encarnados, órgãos, né, que desenvolveram-se ao longo de milhões de anos de evolução, que nos permite uma interação com esta realidade. Mas o homem, muitas vezes, por efeito do seu orgulho, da sua vaidade e da sua ignorância, às vezes chega até a dizer assim: se não vejo, se não ouço, ou se não me impressiona os sentidos, logo não existe. Então, a espiritualidade orienta que, se formos considerar que tudo aquilo que nós não conseguimos perceber, percebemos muito pouco da realidade que é o mundo dos espíritos, ou o mundo dentro da realidade que, com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios, a ciência foi revelando e revelará muito mais. Então, num sentido material, temos que perceber que, após a morte, que impropriamente chamamos de morte, né, de aniquilamento, veremos desdobrar uma realidade material, diferente, onde o espírito André Luiz chega a dizer que a tabela periódica e vai além do hidrogênio e além dos elementos mais pesados constitutivos da classificação química dos elementos. Então, é um outro universo. Bom, isso é o que vai se desdobrar diante de uma realidade para nosso espírito. Ah, tá. E quanto à individualidade? Nós conservamos a nossa individualidade. Este ser inteligente, né, como bem orienta a doutrina espírita, o espírito é o ser inteligente da criação. Então, nossa inteligência é que nos permite desenvolver valores intelectuais e morais que diferem uns dos outros por uma questão evolutiva, mas na essência, né, na origem, somos iguais. E eu diria até que em finalidade também, no sentido de que um dia estaremos em perfeita comunhão com o Criador. Então, se nós conservamos a nossa individualidade e entramos no universo que pertencíamos a ele e que retornaremos a ele, com certeza,
com alguns valores adquiridos, salvo as situações de estacionamento, quase sempre o espírito, após uma jornada encarnatória, volve ao plano de origem bem melhor do que antes aqui esteve. Então, a nossa individualidade é o que nos faz ser o que somos. Perdê-la seria negar a nossa própria existência e mergulhar no nada, o que para muitos constitui até uma filosofia e uma crença, às vezes até, de certa forma, cômoda, pelo gênero de vida que vive, pelos valores que agasalha, o nada seria até algo muito prazeroso. Mas para aquele espírito que dilatou os horizontes mentais, sabendo que ele está em trânsito para futuros muito mais promissores, jamais o nada iria compor os seus pensamentos, nem os seus sentimentos. Excelentes considerações, Valmir. Agradeço, então, as suas ponderações, igualmente as que o nosso amigo André Zola fez. E nós vamos agora, amigos e amigas, a um rápido intervalo, trazendo os nossos apoiadores publicitários, e em seguida daremos continuidade a essas duas outras perguntas do Livro dos Espíritos, aqui nesse programa de número 3 deste ano 2022, o programa Verdade e Luz. Até muito breve. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Verdade e Luz. Muito bem, amigos e amigas, retornando então ao estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos aqui estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, no capítulo 3º, retorno da vida corporal à vida espiritual. No bloco anterior, nós trouxemos algumas considerações em torno das questões 149 e 150, e nós vamos agora caminhar para o estudo destas questões complementares à de número 150, que são os itens 150A e 150B. Inicialmente, então, eu trago esta questão que Kardec elabora, a 150A, e dirigindo-a ao nosso amigo Zola, que vai trazer as suas observações, bem como as ponderações também elaboradas pelos espíritos reveladores aqui. Kardec, então, pergunta nesta questão: como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Zola. Responde o Espírito Verdade. Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação,